Olá, seja muito bem-vindo! Esse é o primeiro vídeo aqui do canal e hoje eu vim contar um pouquinho pra vocês as 10 coisas que eu aprendi com o minimalismo. Isso aí, Freia. O minimalismo entrou na minha vida com a ideia do Casa Lixo Zero, né? Então foi a partir daí que eu comecei a pesquisar vários assuntos que me fizeram chegar até o minimalismo. E eu, na verdade, eu não me considero uma pessoa minimalista. Na verdade, eu tô ainda longe de ser 100% minimalista. Mas eu venho trazendo algumas dessas filosofias para minha vida e eu vejo que em pouco tempo isso já me trouxe grande retorno, seja aqui na minha casa, na minha vida profissional, com o meu namorado, até porque ele também tá aderindo bastante coisa do minimalismo, absorvendo bastante coisa da Casa Lixo Zero. E isso é muito importante, porque quanto mais pessoas tiverem esse hábito, eles vão ver que suas vidas vão ser muito melhores. Você não precisa se rotular minimalista, não. Só tendo alguns pontos, trabalhando bastante nisso, tenho certeza que a vida de vocês vai mudar, assim como a minha mudou. Então, bora lá que eu vou listar as 10 coisas que o minimalismo me ensinou. A primeira coisa é aquele verdadeiro clichê, o menos é mais. Realmente, a partir do momento que eu eliminei algumas coisas que tinha em excesso aqui na minha casa, muitas coisas ficaram muito mais fáceis de lidar. Vou dar um exemplo. Eu tinha aqui muitas roupas e eu sempre tô com a mesma roupa. Quando eu morava sozinha, eu morava numa kitnet e o meu guarda-roupa, ele era cheio. Vezes que eu tinha que colocar em sacos de lixo porque ele ficava muito abarrotado de coisas. E eu não achava as coisas que eu queria, eu acabava fazendo um bolo. Então, assim, eu sempre fui uma pessoa muito organizada na minha casa, mas o meu guarda-roupa sempre foi péssimo. E a partir do momento que eu descobri o minimalismo, a partir daí eu comecei a consumir bastante documentários que fizessem eu ter um entendimento maior sobre o assunto. Foi aí que eu descobri na Netflix os minimalistas. E foi aí que eu tive o primeiro contato realmente com o armário cápsula, né? O que é aquele projeto 333, se eu não me engano. Que é mais ou menos você usar 33 peças de roupas em 3 meses. E eu fiz esse desafio, eu desapeguei de muita roupa que eu tinha e deu super certo, porque era realmente as roupas que eu utilizava durante o meu dia a dia, né? E eu comecei a poupar realmente bastante dinheiro, né? Eu comecei assim, eu gosto muito de roupas pretas, então eu tinha algumas calças que estavam totalmente desbotadas. E eu não tava naquela vibe de realmente comprar outras roupas, né? Pra suprir aquela, já que aquela ela me servia muito bem, só tava um pouco desbotada. Então eu comecei a atingir essas roupas. Que daí a gente chega no segundo tópico, né? Já que deu super certo reaproveitar aquelas roupas, a coisa que eu mais aprendi com o minimalismo foi reaproveitar. Comecei a reaproveitar as minhas roupas, reaproveitar embalagens, comecei a tentar diminuir muito mais o uso do plástico aqui na nossa casa. E quando eu vou no mercado, geralmente eu já levo a minha eco bag, mais umas outras sacolinhas que eu tenho, e eu consigo reaproveitar muito bem isso para utilizar nas próximas vezes que eu for ao mercado. Rentabilidade. Já que eu já comecei a entrar nessa vibe do minimalismo também através da Casa Lixo Zero. Que ainda a gente não tá 100%, porque aqui na cidade onde eu moro ainda é uma cidade muito pequena, né? Então aqui a gente não tem essa coisa de feira de orgânicos, né? Então muitas vezes a gente opta por ir no mercado e acabar pegando essas embalagens, né? Coisas que já vêm prontas. Um exemplo clássico é a vez que a gente tentou
comprar arroz, granola, todas essas coisas a granel, né? Num estabelecimento a granel. E deu muito mais caro do que o valor que a gente ia comprar no mercado. Então, acho que é um pouco a cultura da região onde eu moro, né? Que não tem essa divulgação dos produtos a granel. Então, uma das coisas que eu quero muito mudar na minha vida, na minha rotina, é eliminar o plástico, né? E eu vou conseguir. Próximo vídeo eu vou fazer uma atualização pra vocês e eu vou contar pra vocês que eu consegui. Meta. A quarta coisa é, eu penso antes de comprar. Eu sempre fui muito gastadeira em relação a produtos de cabelo, livros, né? Eu não podia ver isso. Eu ia na farmácia, eu sempre tenho R$120 de limite em compras, né, que vão ser descontadas do meu pagamento. E eu sempre ia na farmácia, eu comprava produto de cabelo e eu sempre gastava esses R$120. Sempre era um dinheiro descontado do meu salário. E aí eu reclamava, eu não tenho dinheiro. Eu comecei a evitar a ir na farmácia. Por quê? Antigamente eu ia na farmácia pensando que algum produto de cabelo ia suprir a minha necessidade. E tem muitos desses itens que eu tô utilizando agora, pra realmente não jogar fora, né? Então eu tinha muita coisa acumulada. E a partir do momento que eu comecei a pensar antes de comprar, meu dinheiro começou a sobrar, comecei a fazer coisas que realmente eu gosto. A gente conseguiu comprar um carro, barato, mas a gente conseguiu comprar um carro. Hoje eu vejo muito mais segurança em poupar para guardar o meu dinheiro, para futuramente eu não me apertar, porque eu já passei muito perrengue na minha vida por não ter dinheiro. E às vezes poderia ter sobrado se eu tivesse economizado lá, né, atrás. Mas eu tenho essa filosofia de que tudo é aprendizado. Então, isso me ajudou muito a crescer e a ver que é super importante pensar antes de comprar. Então agora a gente chega ao quinto tópico, que eu acho que é o mais importante. Menos procrastinação. Gente, eu sempre fui a rainha da procrastinação. Vocês não têm noção. E a partir do momento que eu comecei a entrar nessa filosofia minimalista, eu comecei a perceber que quanto menos eu procrastinasse e fizesse essas coisas que eu tinha que fazer antecipadamente, eu conseguiria ter mais tempo para fazer as coisas que eu gosto depois. Então, coisas de faculdade, serviços em casa, eu comecei realmente a ter mais gás para fazer as coisas e não deixar para a última hora. Porque quando a gente deixa pra última hora, a gente começa a acumular muita coisa. A gente quer fazer tão rápido que a gente não presta atenção na hora do que a gente tá fazendo. E eu sempre fui muito desligada em relação a esse tipo de coisa. Sempre minha mãe falava que eu deixava levar com a barriga. Realmente, eu sempre deixei levar com a barriga. E hoje eu vejo que isso me afetou em muitas coisas que eu poderia ter mudado. Pensar a longo prazo. Tô começando a poupar um pouco mais e pensar antes de comprar. Eu comecei a ver que eu deveria pensar no meu futuro, né? Como eu gostaria de fazer essas coisas que eu gosto no futuro. Por exemplo, eu gostaria de viajar, conhecer outros países e não poupando dinheiro eu nunca iria conseguir fazer essas coisas que eu gosto. Então, a gente tem uma reservinha para emergências, né? Uma dessas reservas que a gente está fazendo é porque eu preciso fazer uma cirurgia bucomaxilofacial, né? Eu preciso realizar uma cirurgia ortognática e por mais que eu já tenha plano de saúde, eu sei que eu vou ter que desembolsar um dinheiro para pagar metade da cirurgia, né? Que o plano cobre metade e o beneficiário cobre outra metade, paga outra metade, né?
Então eu sei que por mais que seja mais barato, eu vou ter que desembolsar um dinheiro, que não é barato. Então eu comecei a pensar em parar de gastar com coisas que não me faziam feliz, que ficavam só ali acumulando, pra poupar em coisas que vão me trazer benefício, como a minha saúde, porque hoje eu tenho apneia do sono, eu tenho respiração bucal, então eu vi que eu teria que economizar. E outra coisa, lembra dos R$120 que eu falei que eu gastava na farmácia? Hoje é o valor que eu pago no meu aparelho ortodôntico. A sétima coisa que o minimalismo me ensinou: parar de me importar com coisas que a sociedade impõe. Gente, hoje eu parei de me importar com 85% das coisas que me faziam mal. Eu sempre fui uma pessoa de mente inquieta. Fiz 1 ano e meio de terapia por conta de coisas que... excesso de pensamentos na minha cabeça. Porque eu procrastinava e eu acabava pensando muito em relação a esse tipo de coisa. E eu comecei a parar de me importar com as coisas que a galera falava que era correto e comecei a fazer coisas que realmente me fazem feliz. E isso, cara, minimizou muito os problemas mentais. Porque grande parte das coisas que a gente tem não são só problemas físicos, são problemas sistêmicos, né, também, né? São coisas que afetam o nosso corpo por causa tantas coisas que a gente pensa, né? E comecei a parar de me importar. O que as pessoas vão falar se eu me expor sobre tal assunto? Eu via tudo como ironia, tirar sarro. E hoje eu parei de me importar com isso. Eu penso que eu quero levar uma vida muito mais leve, e o minimalismo me mostrou isso, que realmente, a partir do momento que a gente para de se importar com algumas coisas, a gente tem uma vida muito mais leve. Dedicação com coisas que realmente me fazem feliz. E eles se combinam muito bem com parar de me importar com o que a sociedade me impõe. Bom, eu não vou me estender muito nisso porque eu já me estendi no tópico anterior, né? Organização. Hoje em dia eu sou muito mais organizada em pensamentos, em coisas, em atividades. Fazer as coisas em tempo hábil. Como? Vou dar um exemplo. Meu maior exemplo é: eu instalei um aplicativo no meu celular antigamente que é tempo de banho, né? Lá dizia que eu tinha 4, 8 e 12 minutos pra tomar banho. Porque eu sempre fui uma pessoa muito demorada pra tomar banho, né? Ficava se enrolando, lavava o cabelo, aí pensava, aí cantava um pouquinho, aí lavava a parte do corpo, ficava lá meia hora, né? Assim como eu entrei na fase da sustentabilidade, eu comecei a ver que isso começou a me poupar muito tempo, porque antes eu chegava atrasada, né, no trabalho, 2, 3 minutos, sim, mas seria importante eu chegar a 5 minutos antecipado, não 10 minutos atrasado. Às vezes acontece, mas hoje eu não uso mais o aplicativo hoje, porque na minha cabeça eu me condicionei a ter aqueles minutos. Isso mudou também a nossa conta de luz. A nossa conta de luz era de 80 e poucos reais, 90 e poucos reais, foi pra 50, né? A gente já não paga água, mas já imaginou se a gente pagasse água? Quanto que não ia dar antes? Então, isso é muito importante. Ter motivação para mudança. Hoje eu sou muito mais aberta para mudanças do que eu era antigamente. Antigamente eu era muito mais resistente com isso, né? Eu não quero mudar isso na minha vida porque tá confortável pra mim. Eu não quero me desfazer disso porque isso é importante para mim.
Importante por quê? Se ela às vezes eu não tô utilizando, por que isso vai ser importante pra mim, não pode ser importante pra outra pessoa? Então isso, o minimalismo me trouxe motivação para conseguir mudar. E hoje eu me sinto muito mais feliz quando eu consigo ter uma mudança positiva. Então é isso, se esse vídeo te motivou de alguma maneira, não deixa de se inscrever aqui no canal, curtir, sinalizar o vídeo e me contar aqui nos comentários o que esse vídeo te motivou, né? E o que ele vai trazer de mudanças na sua vida. Até mais! Tchau!